Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos ao versículo da palavra. É mesmo. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 119. É mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler dois versículos do Salmo 119, versículo 10 e o versículo 11. Uma vez que nós estamos aqui nesse tema, né, bibliologia, estamos lançando os alicerces, né, os fundamentos. Diz assim, Salmo 119, versículo 10, posteriormente o 11 também. Diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Amém. Palavra do salmista, falando sobre a forma como ele buscava ao Senhor, né? Ele buscava ao Senhor em todo o coração, e a grande preocupação dele é que ele não se desviasse, que ele não fugisse dos mandamentos do Senhor. E ele diz para o Senhor: as tuas palavras, Senhor, guarda em um local muito especial. E onde é que ele guardava as palavras de Deus? Coração. No coração. Não era na gaveta, né? Não era em cima da estante, né? Não era lá na cabeceira da cama, ao lado da cama. Ele guardava as palavras no coração, porque ele sabia que essas palavras eram poderosas para o guardar de pecar contra o Senhor, irmãos. Então, o jovem, o homem, a mulher, a criança, o senhor, a senhora, que medita nas Sagradas Escrituras, pela palavra de Deus, como aqui está escrito, ela nos livra de pecar contra o Senhor, porque ela nos dá entendimento em tudo, ela nos dá sabedoria, ela nos dá discernimento sobre o que é certo, sobre o que é errado. Amém, irmãos? Amém. Tem o louvor está muito legal. O irmão Cláudio Claro partiu para o Senhor, né? Pastor Cláudio Claro. Ele canta baseado no Salmo 119, um louvor muito belo. Talvez eu não lembre do louvor todo na íntegra, mas diz assim: a tua palavra me livra de tropeçar, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. A tua palavra está firmada nos céus, é fogo, espada, verdade, escudo e broquel, que põe em fuga o tentador. É poderosa e faz tremer os montes, despede chamas e ressuscita os mortos. Tua palavra é Jesus. Eu amo a tua palavra, tão pura é a tua palavra. Jesus é
Aleluia, 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 aleluia. E aí por aí vai o louvor, né? Existem outras estrofes, mas realmente não lembro na íntegra. Mas os irmãos podem se sentar. O pastor Cláudio Claro foi muito feliz ao compor esse hino, né? O hino biblicamente inspirado, baseado na palavra de Deus, e ele conseguiu colocar de uma forma ritmada, harmonizada, o que está escrito no Salmo 119. E isso é muito belo, irmãos. Isso é muito belo. Nós precisamos resgatar o nosso amor pela palavra de Deus. Se nós formos olhar, Deus criou o mundo, foi por meio da sua palavra. Então, o Pai criou o mundo por meio da sua palavra, né? Como está lá no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus. Esse falar de Deus é o pronunciamento da sua palavra, né? É a liberação da sua palavra. Quando Deus falou, as coisas começaram a acontecer, começaram a ser criadas. Então, irmãos, nesta primeira série da Escola Bíblica, né, nosso primeiro tema é sobre bibliologia. Então, o que é a bibliologia? É o estudo da Bíblia, né? O estudo das Sagradas Escrituras. Então, isso é bibliologia. A bibliologia, ela é uma seção da teologia sistemática, a qual nós estudamos no seminário teológico, né? Quando a gente vai estudar a teologia, e dentro da teologia sistemática, a gente estuda a bibliologia. Agora, por que é importante a gente estudar a Bíblia, irmãos? Porque esse é o nosso livro de regra, fé e prática. Então, nós precisamos conhecer esse livro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Tem o aspecto da revelação que ele traz, o aspecto espiritual, mas também precisamos saber do aspecto técnico dessa palavra. Até porque, irmãos, o ataque do mundo, o ataque do maligno contra este livro é terrível. O diabo faz de tudo para tentar desacreditar este livro, para tentar jogar a Bíblia no descrédito. E se nós não formos conhecedores dela, não tivermos conteúdo para poder defender a palavra, para poder falar da palavra e mostrar que ela verdadeiramente é a palavra de Deus, então o inimigo, né, ele obterá aquilo que ele deseja, né, colocar a Bíblia em descrédito. Mas a gente sabe que a palavra de Deus nunca cairá em descrédito, mas é importante que estejamos instruídos acerca disso. Então, quando nós falamos, irmãos, da Bíblia, nós estamos falando de um livro que não é recente, um livro que levou em média em torno aí de 1.600 anos para ser escrito na sua completude. 1.600 anos, né? 1.500 a 1.600 anos, mais ou menos isso. Então foi um livro lá que começou a sua escrita, né? A palavra escrita, ela começou através de quem? Quem pode dizer? Quem foi o primeiro escritor humano da Bíblia? Quem? Não, Davi foi bem depois. Antes de Davi. Moisés. Isso aí. A nossa irmã está ali ligada, né? Nossa diaconisa está ali ligada, né? Então, assim, Moisés foi o primeiro escritor. Engraçado, irmãos, que Moisés ele foi criado
lá na corte real do Egito, que era então naquela região, era a potência, a nação mais poderosa daquela região. Então o conhecimento egípcio das artes, das ciências, né, em alguns aspectos eram muito avançados. E Moisés foi educado em toda essa cultura, em toda essa ciência, né? E Deus tira aquele homem do palácio com seus 40 anos de idade, o leva para o deserto. Ele passa ali mais 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas do seu sogro Jetro. E dali no deserto, o Senhor aparece para Moisés ali na sarça ardente. Isso chama a atenção de Moisés. Moisés vai até lá, vê o que estava acontecendo, e o Senhor faz o chamado a ele, né? Dizendo que iria enviá-lo ao Egito para poder libertar o seu povo. E aí começa essa terceira fase na saga de Moisés, né? Na saga da vida de Moisés. E quando Moisés liberta o povo e tem lá as pragas e tal, todo aquele acontecimento, e lá no deserto Moisés começa a escrever. Os escritos que nós temos hoje, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Atribui-se também a Moisés um outro livro, além desses 5 primeiros. Quem sabe dizer qual é o outro livro que não faz parte desses 5 primeiros, que não faz parte de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também é atribuído a Moisés? Vou dar uma dica. Está na Bíblia. Vou dar outra dica. Está no Antigo Testamento. Pronto. Salmo. Oi? Salmo. Tem salmo que foi escrito por Moisés. Beleza, agora é um salmo. Mas eu me refiro a livro mesmo. Tem salmo escrito por Moisés. Se eu não me falha a memória, o Salmo 90 foi escrito por ele. Mas eu me refiro a livro. Já ouvi, mas eu esqueço. Certo. O irmão Kleber já falou aí. O Kleber não conta. Fala mais alto, cara. É. A irmã já citou Salmo. Salmo tem um dos salmos de Moisés. Tem lá. Um dos salmos dele. É o Salmo 90. Moisés, servo de Deus, é homem de Deus. Jó. Qual? Jó. Jó. Isso mesmo. Amém. Então atribui-se também a Moisés a autoria do livro de Jó. Também é atribuída a Moisés a autoria do livro de Jó. Então assim, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela é um livro antigo. Ela não foi escrita ontem, né? Ela foi, na sua primeira fase escrita foi por Moisés, e ali, durante a caminhada no deserto, Moisés escreve o livro de Gênesis, que é, o nome hebraico é Bereshit, que significa no começo, né? Então Moisés escreve Gênesis. Moisés escreve o Êxodo. Êxodo em hebraico é Shemot, o nome do livro, que significa os nomes. Moisés escreve o livro de Levítico, que é Vaikra, né? Moisés escreve o livro de Números, que é Bamidbar, que é no deserto, e escreve Deuteronômio, que agora eu não lembro o nome em hebraico. Mas depois a gente dá uma olhada. Né? E ele escreve o Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, e também durante essa trajetória o livro de Jó também é atribuído a Moisés. Então, nós temos um livro que levou em média 1.600 anos para ser escrito, de Moisés até quem foi o último escritor da Bíblia. Quem? João. O apóstolo João. Muito bem. Então, de Moisés a João tem um espaço aí de 1.500 a 1.600 anos, né, dessa faixa. Então nós temos aqui a primeira impressão da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por diferentes pessoas, não foi uma única pessoa que escreveu. Isso eu estou me referindo ao aspecto humano.
Então a Bíblia, ela teve em torno de 40 escritores. 40 escritores. 40 personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento foram usados por Deus para poder escrever este livro. E essas pessoas, a grandíssima maioria delas, não se conheciam, nunca tinham se visto na vida. Por exemplo, Moisés não conheceu Davi, ou conheceu? Não conheceu. Davi não conheceu Jeremias, não conheceu Isaías, porque viveram em épocas diferentes. Está dando para entender, irmãos? Existem escritores que viveram na mesma época. Por exemplo, Isaías e Amós eram contemporâneos. Jeremias e Ezequiel eram contemporâneos. Esdras e Neemias, glória, eram contemporâneos. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Esse aqui é o nosso querido Juan, servo de Deus, homem de Deus. A gente tem boas lembranças, né, Cléber? De Juan, do grupo de evangelismo Emanuel, da bagunça na quadrangular, das aventuras, né? E louvado seja Deus pela vida de Juan, né? Ficamos felizes aqui com a sua presença, meu irmão. Deus te abençoe, irmão. Amém. Isso é muito bom te rever. Glória a Deus. Então, irmãos, foram escritores que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes. Alguns escreveram de lá, da terra de Israel, outros escreveram de outras regiões, por exemplo, da Europa, como foi o caso do apóstolo Paulo. As cartas que Paulo escreveu da região da Europa, lá de Corinto, lá de Éfeso, de diversas regiões. Então, assim, veja você, o que é que a gente pretende então mostrar com isso? Veja você que são 40 pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes. Alguns foram contemporâneos, vivenciaram a mesma época, alguns foram contemporâneos, viveram em lugares diferentes. Alguns escreveram de Israel, outros escreveram da Europa, por exemplo, em regiões diferentes, mas com toda essa diversidade de autores, com toda essa extensão de tempo, diversidade de lugar de escrita e até de público destinatário do livro ou da carta, você percebe que a Bíblia, ela forma uma unidade. Ela forma uma unidade perfeita. Então, quando você olha esse aspecto humano, você vê toda essa diversidade e você percebe que há uma unidade. Agora, como é que pode 40 cabeças diferentes, com educações diferentes, com experiências de vida diferentes, isso sem se conhecer e sem tramarem? Não, vou escrever até aqui, você vai escrever até ali e tal. Não houve uma combinação, humanamente falando, não houve uma combinação entre eles. Mas, no entanto, o produto final, que é este livro que nós temos, nos mostra uma unidade perfeita, de Gênesis a Apocalipse. Então, irmãos, isso só pode ser obra sobrenatural. Esse é um dos argumentos que nós utilizamos, em defesa da inspiração divina das Sagradas Escrituras. Irmãos, até aqui está dando para entender? Amém. Não é pregação, volto a dizer, isso aqui é escola. É escola, não é pregação. Tá bom, é aula.
E ela forma, irmãos, essa unidade perfeita, né? Às vezes uma passagem que está obscura em um determinado livro, quando você vai ler um outro livro, ali está a interpretação daquela passagem. Na hermenêutica, a hermenêutica é uma outra disciplina que nós estudamos no seminário. A hermenêutica também é estudada no curso de Direito também, mas vamos falar da hermenêutica bíblica, né, que é a nossa área. Na hermenêutica existe a chamada regra de ouro. E qual é a regra de ouro? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Deu para entender, irmãos? Então, o que é que essa regra de ouro quer dizer? Que a própria Bíblia, ela traz a interpretação dela mesma. Às vezes uma passagem obscura em determinado lugar, quando você vai ler em outro lugar, está ali a interpretação e a resposta daquela passagem que aparentemente está obscura. Por isso que o cristão, por isso que o servo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, lá na sua primeira carta, ele deve ser como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, irmãos, a espada do Espírito. Então, não dá para nós sermos cristãos meia boca. Eu gosto muito da palavra medíocre, né? E medíocre vem de médio, né? Fica na média. Não, irmãos, o Senhor não nos chamou para a mediocridade. O Senhor nos chamou para nós o quê? Avançarmos. Se a gente toma, por exemplo, a passagem de Ezequiel 47, por exemplo, você veja até que nível Deus quer nos levar. O rio de Deus. O profeta tem aquela visão, e ele vê aquele rio que emanava do trono, e aí vem o anjo e o convida a entrar nas águas. E aí o anjo mede 1000 côvados. Ele teve que caminhar essa distância para chegar. E as águas davam nos artelhos. Poderia ter parado ali, mas aí o anjo propõe para ele um novo desafio: anda mais 1000. Ele vai e anda mais 1000, e as águas chegam nos joelhos. Poderia ter parado por aí, mas aí há um novo desafio: anda mais 1000. Ele vai e anda mais 1000, e as águas dão nos lombos. Poderia ter parado por aí, mas aí há uma nova proposta, um novo desafio: anda mais 1000. Quando ele anda mais 1000, fala: daqui eu não consigo, eu só a nado, porque as águas me tomaram. Então, irmãos, em figura, nós entendemos que esse é o nível ao qual Deus quer nos levar, a sermos totalmente repletos e tomados, né, pela glória, pela presença dEle, pelo conhecimento dEle, irmãos. Então não se contente em ser medíocre, em ser médio, porque o Senhor não quer que as águas fiquem nos seus artelhos. Tampouco Ele quer que as águas fiquem nos seus joelhos ou nos seus lombos. Ele quer que esse rio te domine. Ele quer que você seja plenamente tomado. Então, assim, o cristão, o seguidor do caminho, ou o seguidor de Yeshua, como nós somos, de Jesus, né? Nós precisamos mergulhar neste universo que nos foi aberto em Cristo, né? Então, o Senhor abriu esse novo universo de coisas, e nós precisamos mergulhar nesse novo universo, porque agora nós fazemos parte dele. Então, estude a palavra de Deus. Não somente leia, não somente medite, mas também estude. Então, assim, a Bíblia é sagrada. Na versão protestante, eu trouxe aqui a Bíblia na versão protestante, e aqui nós temos a João Ferreira de Almeida, né?
Geralmente nós usamos essa tradução. Existem outras, mas a principal é João Ferreira de Almeida. Nós temos também aqui uma Bíblia católica, usada pelos católicos, que é da coleção Ave Maria. Aqui foi traduzida pelos monges maredossos. Deixa eu ver aqui. Se não me falha a memória, foi traduzida pelos monges maredossos. Isso mesmo. Tradução dos originais mediante a versão dos monges Maria de Souls, a Bíblia Católica, e eu trouxe a versão, aqui não é a Tanar, né? Tanar, quem lembra o que é Tanar? A gente falou na aula passada. Oi? Tora, 5 primeiros. Tanar, quem lembra o que é Tanar? Por isso que tem que anotar, né? Tanar é o Antigo Testamento. Torá, Levim e Ketuvim. Torá, isso, a lei. Levim, os profetas. Ketuvim, os escritos. A primeira sílaba de cada uma dessas palavras dá origem à palavra Tanar. Né? E aqui está a Bíblia judaica. Essa Bíblia judaica, como eu já falei, ela foi escrita pelo irmão judeu messiânico David Stern. Isso é interessante porque depois os irmãos vão poder manusear a organização dos livros na Bíblia judaica é diferente da nossa. Nós vamos ver isso aí, né? Estou só falando. Então nós precisamos conhecer, irmãos. Conhecer. Temos que ter essa dedicação. Então assim, a Bíblia, pelo menos eu vou falar aqui da protestante. A nossa Bíblia, ela contém ao todo 1.189 capítulos. Ok? 1.189 capítulos, sendo que são dados técnicos. Essa parte é técnica mesmo. Aí tem que... É bom. Um dia lá na frente você pode precisar disso. Vamos lá. Então, 1.189 capítulos. Como está dividido então esses capítulos? 900, como estão divididos, perdão, esses capítulos. 929 no Antigo Testamento. 929 capítulos no Antigo Testamento. E 260 no Novo Testamento. Ok? Então, essa é a divisão em capítulos. Essa divisão em capítulos, irmãos, é muito importante falar isso, ela não consta dos escritos originais. Esse foi um recurso utilizado muito posteriormente, mas muito posteriormente, após a finalização do cano, né? do fechamento do cano. Então assim, os manuscritos originais, ou eles eram escritos em pergaminhos, feitos de uma planta muito famosa lá no Egito, lá na região do Oriente Médio, que era o papiro, né? Eles eram escritos em papiro. Eu tenho até um vídeo aí, um dia a gente pode passar, mostrando como é que era feito esse processo de fabricação, né, das folhas. Feito em papiro. Também tinha o couro de animais, se fazia no caso do pergaminho, né? Então eram materiais que eram utilizados. Então na escrita original, por exemplo, quando Moisés escreveu o Gênesis, o Êxodo, Jó, Levítico, Números, Deuteronômio, quando ele escreveu como um texto. Um texto. Quando Isaías escreveu como texto. Quando o profeta Natã escreveu como texto. Como o profeta Gade escreveu como texto. Josué como um texto. Só que, de onde foi que surgiu essa divisão em capítulos? Foi no ano, já nessa presente era, né, no ano 1228 depois de Cristo. Então, no ano 1228 depois de Cristo, no século 13,
século XIII. O bispo católico Stephen Langton, ele fez a divisão dos textos em capítulos. Essa divisão, irmãos, em capítulos, ela se nos tornou útil. Tornou ou não tornou? Tornou ou não tornou? Principalmente para nós que somos gentios, ou goim, né, como os judeus falam, né? Principalmente para nós. Por quê? Já que a gente não tem tanta intimidade, para um judeu é muito mais fácil, porque eles são educados, pelo menos na Tanar, no Antigo Testamento, desde pequenos. Então, assim, eles lembram muito facilmente onde é que estão as passagens. Mas para nós foi de grande ajuda, porque hoje a gente pode citar o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. A gente consegue localizar a passagem muito mais fácil. Existem os prós desta divisão em capítulo e existe também contra. Eu não vou querer entrar agora aqui no mérito do contra. Vamos falar só dos prós, vamos falar só da parte boa. Né? Amém. Amém. Mas eu vou falar aqui o contra. Se os irmãos tiverem dúvida, podem levantar a mão. O contra é o seguinte, é porque nessa divisão em capítulos, eu não digo nos salmos, né? Porque os salmos já foram escritos, já estão separados, os salmos estão corretamente, né? Cada salmo levou um número, né? Beleza. Mas nos demais livros, e até mesmo nas cartas de Paulo, nas cartas de João, de Pedro, na carta de Tiago, de Judas, essa divisão em capítulo, irmãos, ela pode trazer uma certa limitação no nosso estudo. Como assim? Irmãos, até aqui dá para entender? É aula, viu? Pelo amor de Deus. O pessoal calado assim, eu fico meio preocupado. Mas vamos lá. Né? Ela pode trazer uma limitação em nosso estudo. Por quê? Uma ideia que um apóstolo ou que um profeta começou a desenvolver no capítulo anterior, necessariamente essa ideia não precisa, ela não vai se encerrar no término daquele capítulo, ela pode continuar nos capítulos posteriores. Está dando para entender, irmãos? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, para poder ver até onde vai aquela ideia. Depois nós vamos trazer exemplos, aqui eu estou falando bem por cima, né? Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo. Então, uma ideia que começou aqui, não quer dizer que ela vá finalizar no final daquele capítulo. Ela pode se estender pelo outro capítulo. E se você se prende somente ao estudo de capítulos, você pode perder o que foi escrito antes e o que foi escrito depois. Um exemplo, por exemplo, foi boa, né? Redundância, né? Um exemplo, vamos lá para Isaías 53. É um dos exemplos. Vamos lá. Isaías 53? Isso. Isaías 53. Começa assim. Quem creu, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo. E aí ele vai descrevendo o sofrimento do Mashiach, né? O sofrimento do Messias. Ele vai descrevendo aqui no capítulo 53. Só que a ideia, ela foi introduzida sobre a descrição do Mashiach, não foi no capítulo 53. Não foi. Foi no capítulo 52. E aí você vai para o versículo 13 em diante, até que o exegeta aqui foi o Russell Shedd, né? Da Bíblia que eu estou utilizando. Shedd coloca um título para poder descrever a sessão, o sofrimento vicário do Senhor. Quando você vai ver onde na profecia de Isaías começa a ser tratado sobre o sofrimento do Senhor, essa ideia
essa profecia, ela começa a ser tratada a partir do versículo 13 do capítulo 52. Então, se você se prende somente ao capítulo 53 para estudar isso, você perde o que veio antes. Está dando para entender, irmãos? Então, essa divisão em capítulos, ela é útil, é muito útil, para nós localizarmos passagens, para facilitar a localização. Mas para o estudo mais aprofundado, não se limite a capítulos. Por exemplo, vamos ler aqui o versículo 13 de Isaías 52. Diz assim: eis... Só Sim, dúvida, pode falar. esses capítulos podem ter sido escritos em diferentes dias também, não é isso? Ou foram escritos em um só dia dividido? A gente... assim, a gente não tem... Certamente, existem profecias... O capítulo 52 tem Sim. muito a ver com o capítulo 53, não é isso? Isso. Ou seja, não foi escrito de uma só vez e separado, não foi escrito de forma distinta. É isso que você está dizendo. As duas coisas podem ter acontecido. Uma profecia, ela pode estar totalmente escrita dentro de um capítulo, e existem espaços de anos entre várias profecias também. Então, também é interessante, quando a gente for estudar a Bíblia, nós observarmos sempre o ano. E geralmente os profetas, principalmente no Antigo Testamento, eles dão datas. No ano do rei Joacás, tal. Aí você consegue se situar cronologicamente. Então, dentro do capítulo de Isaías, você tem um intervalo de tempo muito grande. E nem todas essas profecias foram dadas no mesmo dia. Tem profecia que foi dada lá no começo do reinado do rei Uzias, e outra profecia que aconteceu, ou que foi registrado lá no reinado do rei Ezequias. Então existe um intervalo de tempo, né, a gente chama de intervalo cronológico extenso. Pode acontecer de uma única escrita, né, ter sido em um único dia, mas pode também ter esse intervalo de tempo, de anos. Então a gente não se prende muito a isso, mas isso aí é uma realidade. Pode acontecer tanto de uma forma como de outra. Deu para? Sim. Vai entender? Vamos ver aqui o versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Obrigado pela pergunta, Wesley. Tem que perguntar. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Então ele já começa a falar do servo no capítulo 52. Essa mensagem sobre o servo não está restrita ao capítulo 53. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Ele está descrevendo quem é aqui, irmãos? Jesus onde? Em um local bem específico. Onde? Onde é que o aspecto do Senhor foi desfigurado? Cruz. Na cruz, irmãos. Olha que visão, a gente chama de visão telescópica, né? Que visão telescópica o profeta Isaías. Isso aconteceu. 730 anos antes de acontecer. Que visão maravilhosa, né? Então ele descreve em detalhes. Aí você veja que a autoria, a mão divina, usando esse reles mortal chamado Isaías. O Antigo Testamento. Yeshayahu. Se prende muito a detalhes, né? Eles são mais detalhes do que o Novo Testamento. A forma de escrita do Antigo Testamento é diferente. No Antigo Testamento você tem livros. Eles estão escrevendo livros, registros históricos, poéticos, proféticos. No Novo Testamento, a forma de comunicação é diferente. A forma que o Espírito Santo escolheu para comunicar as boas novas do Novo Testamento foi uma forma de comunicação mais pessoal, não uma forma de comunicação tão técnica como é do Antigo Testamento, mas uma coisa mais pessoal. Ele escolheu o que para comunicar? Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu o que para comunicar? As cartas. As cartas, carta fala de relacionamento. Eu vou escrever uma carta para Juan, que está lá em Ipiaúna. Meu amigo Juan, como é que você está? Então mostra que eu tenho intimidade, relacionamento com o Juan. Diferente de eu escrever um livro e dizer, Juan, toma aqui esse livro para ler. É diferente. Entendeu? Mas quando eu escrevo uma carta, eu estou escrevendo, uma carta para alguém com quem eu tenho intimidade, com quem eu tenho um relacionamento. Então o Espírito Santo utiliza outra forma de comunicação
no Novo Testamento, onde ele prioriza mais o relacionamento. Esse relacionamento. No Antigo Testamento tem esse lado mais técnico, né? Não que o Novo Testamento não tenha, mas a forma de comunicação são diferentes. No Antigo Testamento nós temos livros. No Novo nós temos também. Nós temos lá os evangelhos, né, que formam esse, né, podem ser considerados, né? Mas mesmo os evangelhos foram escritos para públicos como cartas também, né? João escreve para a igreja, Marcos escreve para os crentes em perseguição, Mateus escreve para os judeus e Lucas escreve para os gentios, como cartas enviadas para cada um desses segmentos, desses povos, né? Então veja você, voltando aqui para Isaías, que o assunto começa no capítulo 52. Então, irmãos, quando nós formos estudar a palavra, não somente ler é bom, tem que ler, mas o Senhor manda, medita no livro desta lei, de vez em quando, não é assim que está escrito? Não? Está o quê? De dia e de noite, né? Medita no livro da lei, medita neste livro. E aqui você vai ver que a profecia ela começa no capítulo 52. Este aqui é apenas um dos vários exemplos que existem de que no estudo da palavra, no estudo, para quem gosta de estudar, não se prenda a capítulo. Não se prenda. Uma coisa que ajuda muito, eu não sei se na sua Bíblia tem, algumas devem ter, é o comentário do exegeta, o subtítulo que ele dá. Por exemplo, aqui a partir da seção 13, do versículo 13 de Isaías 52, como aqui é a Bíblia de estudo, Shed, ele faz aqui uma subtitulação, ele coloca um título aqui, o sofrimento vicário do servo do Senhor, e esse título vai até, está dando para entender, irmãos? Sim. Até o final do capítulo 53, o versículo 12. Então isso aqui também nos ajuda a nos situarmos, viu? O exegeta fez isso, não é por acaso, não é porque ele achou bonitinho, vou colocar um título, não. Porque ele está colocando a seção do sofrimento vicário. Nós vamos ver o que é vicário, nós vamos ver tudo isso, viu? A seção do sofrimento vicário do Senhor começa aqui, em Isaías 52, versículo 13, e vai até o final do capítulo 53. Então, para entender, irmãos, o capítulo 54 ele já entra em outra nuance, né? Em outro aspecto. Mas vamos lá. Então, essa divisão em capítulos, ela se deu no ano 1228, com o bispo católico Stephen Langton, né? Então, veja você que essa foi uma divisão muito posterior à morte do último escritor da Bíblia, que foi o apóstolo João. João morreu aí por volta aí do ano 95, 97, nessa faixa, né? Depois de Cristo. E essa divisão veio 1100 anos depois. 1100, quase 1100 de alguma coisa, né? 1100 anos depois dessa divisão em capítulos. Está dando para entender até aqui, irmãos? Amém. Tá? Pronto, vamos continuar. A divisão em versículos, quando foi que aconteceu? No ano de 1551. Né? Ela foi feita por Robert Stephanus. Né? Fez a divisão em versículos. Então veja você que nos manuscritos originais não existiam essa divisão. Essa divisão ela foi feita posteriormente. Está dando para entender, irmãos? Ok? Então, o bispo católico Stephen Langton, em 1228, dividiu em capítulos, e Robert Stephanus, em 1551, dividiu em versículos. Isso período posterior até a própria reforma protestante, né? Então vamos lá. A nossa Bíblia, ela
vem a palavra Bíblia, né? Vem da palavra Biblos, que é a palavra, esqueci o nome do termo que a gente dá, mas tem a palavra derivada, tem bem, professora? É o substantivo derivado e o simples, né? Acho que é simples. É a palavra base, né? É a palavra grega biblos. Então, biblos é um rolo de papiro de tamanho pequeno, né? Que deu origem a outra palavra grega, que é a palavra biblion. Então, biblion é um rolo de papiro. Como é que era, então, na época de Jesus? Como é que era a Bíblia que Jesus lia? Ela não era assim. Ela não era assim, ok? A Bíblia que Jesus lia, ela não tinha este formato. Esse formato veio depois, é o Codex. Surgiu depois. Mas como é que era na época de Jesus? Eram vários rolos. Vários rolos. Vamos pegar agora aqui o rolo ou o pergaminho do profeta Isaías. Vamos ler. Por exemplo, quem lembra da passagem, que se não me faz memória, está lá em Lucas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. É Lucas capítulo 4. Versículo 16. Vamos lá. Lucas 4,16. Olha o que é que está escrito. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, ok? Segundo o seu costume. Então era costume de Jesus congregar na sinagoga. Tá? Às vezes a gente tem aquela ojeriza, aquela coisa toda, mas era o culto, né? Na antiga aliança era realizado ali, não só no templo, mas também nas sinagogas, que foi uma invenção posterior ao cativeiro babilônico. Mas Jesus tinha o costume de nos sábados, se dirigir à sinagoga, para ali poder cultuar juntamente com os demais. E levantou-se para ler. Levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Quando a gente fala livro, a gente imagina isso aqui, né? A palavra grega aqui é a palavra biblion. Mas naquela época, esse formato em códex, esse formato aqui que nós temos, ainda não existia. Ou pelo menos não era largamente utilizado. Quando entregaram o livro do profeta Isaías para o Senhor Jesus, entregaram o pergaminho, o rolo do profeta Isaías, que o judeu, geralmente ele tem duas hastes, né? E aí ele abre e aí ele vai passando. E o judeu, eles leem todo o Antigo Testamento, toda a Tanakh, durante o ano. Todo ano fazem isso, todo ano. Então já tem as passagens que serão lidas no sábado. E neste sábado era o dia da leitura do profeta Isaías, capítulo 61, que para nós é capítulo 61. Então entregam para Jesus o rolo do profeta Isaías. E nesse dia de sábado, qual era a paraxá? Chama de paraxá. Qual era a leitura? Era a leitura de Isaías 61.
O Espírito do Senhor está sobre mim. Ruach Adonai Alá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, esse livro que Jesus leu não era um livro como nós temos no formato de hoje. Era um rolo, era um pergaminho. Então, no tempo do Senhor, existiam esses pergaminhos. Pega ali o pergaminho do profeta Isaías, pega ali o pergaminho do profeta Jeremias, pega ali o rolo da Torá, do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. Está para entender, irmãos? Amém. Então era dessa forma. E o que acontece? Essa palavra Bíblia é uma palavra singular que se refere a esse rolo. Só que quando nós traduzimos para a palavra Bíblia, quando ela foi transferida para a palavra Bíblia ela significa uma coleção de pequenos livros. Então o que é que nós temos aqui, irmãos? Bíblia é um livro, Bíblia, coleção de pequenos livros. Deu para entender a diferença? Por isso que ele fala aqui, Bíblia, como é que está aqui no grego? Deixa eu ver. Bíblion profetes, Raçaías. Então, Bíblia, livro, no singular, do profeta Isaías. Quando nós falamos Bíblia, quer dizer livros, coleção de livros. Então, esse livro que nós temos aqui, ele é um compêndio. Ele é uma coleção de livros. Nós tratamos como se fosse um único livro, mas na verdade é uma coleção de livros que foram inspirados pelo Espírito Santo. Até aqui alguma dúvida? Não? Pronto. Então aqui é uma coleção de livros inspirados pelo Espírito Santo. Codex significa o quê? O Codex é essa forma de organização de livros. É latim. Isso. É uma forma de organização no caso. Deve ter um significado em latim, mas em geral utilizado para esse tipo de organização, que não é o rolo, que não é o pergaminho, É isso aqui. Mas vamos lá. É consenso geral que este nome, Bíblia, ele foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por um dos pais da igreja. Os irmãos, eu acho que muita gente não deve ter ouvido falar sobre ele. Sobre João Crisóstomo. Já ouviram falar? História da igreja. A gente vai. Vamos ter tempo. Então esse nome Bíblia foi dado por João Crisóstomo. E quem era João Crisóstomo? Ele era o patriarca de Constantinopla. Isso foi no século IV depois de Cristo. Constantinopla fica na atual Turquia, que era sede, se tornou a sede do Império Bizantino. Aí, para quem gosta de história, é um prato cheio, se tornou a sede do Império Bizantino. Então foi Crisóstomo, esse homem de Deus, que batizou esse livro, essa coleção de livros de Bíblia. Mas como é que era no tempo dos profetas? Como é que era no tempo dos apóstolos? Como é que se conhecia então esses livros, se não tinha o nome Bíblia? Vamos lá. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, ou seja, os nomes canônicos, os nomes consagrados, os nomes que estão no cânon sagrado, nós vamos ver aqui algumas passagens. Vamos lá, alguém abra aí, por favor,
Em Mateus 21, 42, leia, em voz alta. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja Deus. Então, disse-lhe o Senhor: nunca lestes onde? Era um dos nomes que se dava aos santos escritos do Antigo Testamento. Escrituras. Não existia a palavra Bíblia. Quer dizer, a palavra Bíblia ainda não era utilizada, existia, claro, no idioma grego, né? Mas ela ainda não era utilizada para se referir às Escrituras. Então, como é que a Bíblia chama a si mesma? Biblicamente falando, Jesus chama de Escrituras. Quando ele fala Escrituras, ele está se referindo aos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Até porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, né? Outra passagem, lá em Romanos 1:2. Quem pode ler? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Pronto, nas o quê? Outro nome. Aí o apóstolo Paulo se refere aos escritos proféticos do Antigo Testamento como santas escrituras, né? Hagios graphe, né? A palavra, né, grega, hagios, santo, graphe, escritos, santas escrituras. É o outro nome que está no cânon sagrado para se referir à própria Bíblia. Outra pessoa, lê lá em Isaías 34:16. Profeta Yeshayahu, Isaías. Buscai, onde? Onde? Livro do No Senhor. livro do Senhor. A palavra hebraica, Sefer. Sefer e Yahvé, não fala o nome de Deus, né? Buscai no Sefer Yahvé, no livro do Senhor. Então é uma outra forma que a Bíblia, é uma outra nomenclatura que a própria Bíblia dá a si mesma. Livro do Senhor. Ok? Vamos lá. Alguém abre aí em Marcos 7:13. Aqui foi Sefer Yahvé, Marcos 7:13. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, e vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Pronto, aqui o Senhor está repreendendo aqui os fariseus e diz o que? Invalidais o que? A logos tuteu, a palavra, o logo tuteu, o logos tuteu, perdão, a palavra de Deus. É outro nome que a própria Bíblia se dá. Veja você que nessa época, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, não existia ou não era usada a palavra Bíblia para dar nome a esta coleção de livros. Isso ficou claro? Vamos lá para mais uma citação, Romanos 3:2. Romanos 3:2. Quando se você quiser uma Bíblia, me perdoe. Acho que tem aqui, ó. Também tem. Opa, me perdoe. Agora que eu estou. Desculpa, irmão. Pode ler? Vamos lá, pode ler. Romanos 3:2. Muita
toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. O meu é outro. Leia outra tradução. Muito em toda a maneira, porque foram-lhe confiados os oráculos de Deus. Isso. Pronto. Na tradução mais correta seria oráculos mesmo, tá bom? É a palavra grega logion. Ou logion, na verdade, né? É acentuado. Logion. É logion theos. Então, oráculo divino. Então, é uma outra forma de se referir a essa coleção de livros que nós temos. É chamada de oráculos divinos. Então, veja você que a palavra Bíblia, ela foi utilizada posteriormente, no século IV, por Crisóstomo, João Crisóstomo, que foi conhecido como um dos pais da igreja, né? João Crisóstomo, que era bispo de Constantinopla, ou patriarca de Constantinopla. Mas a Bíblia se refere a si mesma como Escrituras, Sagradas Escrituras, livro do Senhor, a palavra de Deus e oráculos de Deus. Está dando para entender, irmãos? Kaique, Cauã? Está dando para entender? Né? E oráculos de Deus. A divisão da nossa Bíblia, ela difere um pouco da divisão da Bíblia católica e da Bíblia judaica. Por isso que eu trouxe aqui a católica e a judaica para os irmãos poderem ver. Aqui esses nomes é mais voltado ao Antigo Testamento, né? Isso. Mais voltado ao Antigo Testamento, até porque o cano do Novo Testamento não estava formado, né? Estava, depois disso aí, estava em período de formação, né? As cartas de Paulo, os evangelhos escritos por Marcos, por Lucas, por João, por Mateus, as cartas de João. Então ele estava ainda tudo em período de formação. Mas como Kleber bem salientou, essas palavras se referem ao Antigo Testamento, mas por extensão nós consideramos também o Novo Testamento, porque entendemos que o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, que seria o termo mais correto, a gente fala testamento, mas o que está implícito ali é o sentido também de aliança, de pacto, né? Que é a palavra berit no hebraico e de apteke no grego, fala de aliança, né? Então na nova aliança nós estendemos também esse significado, esses nomes para as cartas, os evangelhos, porque entendemos que eles são igualmente inspirados como foi o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. Deu para entender, irmãos? Está dando para entender? Então vamos lá. A nossa divisão básica da Bíblia, no caso, né? Ela está dividida para nós. Vamos usar a nossa Bíblia. Vamos usar a Bíblia protestante como exemplo. Ela está dividida em duas partes básicas. Quais são? Novo Testamento e Velho Testamento. Muito bem. Aí, aluna, nota 10. Aí é um ponto. Né? Novo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, ou Velha Aliança, Antiga Aliança e Nova Aliança, ok? No Antigo Testamento, como é que ele está dividido? Em quantos livros na nossa Bíblia? Em quantos livros? 66, isso, 66 livros. Oh, perdão, desculpa, me perdoe, volta a fita. O Antigo 39. Em 39, eu fui na onda aí, tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Pegadinha, viu? Pegadinha. 39, perdão, meus irmãos. 39 livros, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, em quantos livros? 27 livros, amém. Somando 39 mais 27 vai dar 66. Ok? Então 66 livros é a arrumação da Bíblia protestante, a qual nós utilizamos. Mas na Bíblia católica é um pouquinho diferente. Tá vendo? É um pouquinho diferente. Na Bíblia católica, ao todo,
são 73 livros. Tem livro a mais aí. Muito bem, isso mesmo. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, 7 livros. E também existem acréscimos às histórias de Daniel e de Esther. Então, o cânon, deixa eu só dar a definição de cânon. A gente vai falar muito sobre isso aqui na aula de bibliologia. Cânon, se você quiser anotar, é bom. O que é cânon? Dentro do contexto teológico. Cânon pode ser utilizado para outras coisas, mas dentro do contexto, fazendo o recorte da palavra e colocando no contexto bíblico, contexto teológico, cânon é coleção de livros sagrados. Então, significa isso. Então, o cânon do Antigo Testamento. Quando eu falo cânon do Antigo Testamento, eu estou me referindo ao quê? A coleção de livros. Isso, muito bem. Ah, é teu filho assim. Ah, muito bem. Eu estou me referindo, quando eu falo cânon do Antigo Testamento, eu estou me referindo à coleção de livros do Antigo Testamento. Tá? Dando para acompanhar até aqui? Quando eu falo cânon do Novo Testamento, eu estou me referindo de onde? Do Novo Testamento. Muito bem. Aí, parabéns, nota 10. Tá? Então, no cânon católico, ele é diferente do nosso cânon, porque eles têm 7 livros a mais e tem alguns acréscimos. Por que essa diferença? No que se baseia o nosso cânon? Ou seja, a coleção de livros do Antigo Testamento. Porque essa diferença está no Antigo Testamento. No Novo Testamento é igual, mas no Antigo Testamento é que tem, essa diferença. O nosso cânon se baseia no cânon hebraico. Na mesma quantidade de livros que tem o cânon hebraico. A Bíblia que Jesus lia, os livros que Jesus lia, os pergaminhos que Jesus lia, são os mesmos que nós temos em nosso cânon. Na Bíblia católica, foram feitos acréscimos, né? E aí se utilizou de alguns livros, aí já é um outro conceito, eu não vou querer entrar nisso aqui, não vai dar tempo, conhecido como livros apócrifos. Já ouviram falar sobre isso? Não? Juan, Kleber, já ouviram já, né? Érica, Michele. Então assim, o pessoal mais velho já ouviu. Então, o que são livros apócrifos? A gente não vai, eu não quero entrar nesse método porque não é ainda a aula específica, mas vou só fazer a visão panorâmica, né? Panorama, né? A visão do todo, né? Vamos fazer aqui a visão panorâmica. Livros apócrifos, a palavra apócrifo, no seu sentido original, inicial, quando a palavra ela era utilizada, isso lá no grego clássico, né? Ela tinha um sentido de oculto, coisa oculta, né? Mistério. Mas com o passar do tempo, essa palavra ela foi ganhando uma outra conotação, porque as palavras elas podem mudar o significado com o passar do tempo, né? Elas podem ganhar outros sentidos, né? Isso que a gente estuda isso quando vai. Eu estudei isso no curso de licenciatura em grego. O professor falava sobre isso, né? Significado sincrônico e diacrônico da palavra. Que com o passar do tempo a palavra pode ganhar outros sentidos. A palavra ela é viva, ela não é estática. Poucas palavras, principalmente no nosso idioma, mantêm o sentido original, né? Boa parte já é utilizada para outras coisas. Por exemplo, aqui eu gosto muito do baianês. O baianês você tem diversidade, né? Por exemplo, vamos pegar uma palavra mais recente, mais moderna. Pilha. Há 40 anos atrás, quando falava pilha, se referia a quê? Bateria. Né?
Aquele negocinho, né? É isso, uma bateria, né? Bateria é o coletivo de pilhas, né? Se referia a isso aqui. Mas hoje eu chego para lá, olha, parem de botar pilha. Eu estou me referindo aqui. É uma pressão psicológica, né? Parem de fazer pressão psicológica, né? Então assim, você vê que é uma coisa que não tem nada a ver, mas aqui na Bahia, se você falar pilha, você tem que, você entender o que a pessoa está falando, você tem que entender o contexto da conversa, para poder saber se ele está falando de pilha. Barril? Aí, é barril. Né? Quer dizer que é uma coisa difícil, uma coisa intragável, uma coisa dura, tal. Mas, então, isso acontece na linguagem. A linguagem, ela é viva, né? A palavra, ela vai mudando com o tempo, ela vai mudando. Então, voltando para a palavra apócrifo, ela também passou por esse processo. Então, inicialmente era algo oculto, mas com o tempo, ela se tornou, ela ganhou a conotação é o sentido, né? Figurado, né? Ganhou a conotação de algo espúrio, algo sujo, algo indigno. Então, esses livros, quando eles são chamados de apócrifos, não quer dizer que sejam livros ocultos, que tenham uma sabedoria oculta, nada disso. O significado são livros não inspirados. Por isso, não são dignos de estarem no cânon do Antigo Testamento. Deu para entender até aqui? Deu para entender, irmãos? Amém. Então, a Bíblia Católica, ela tem esses 7 livros apócrifos, que não são inspirados por Deus, porque eles têm erros de data, existem contradições teológicas dele. Por exemplo, no livro de Tobias, já li o livro de Tobias, lá o anjo Rafael, aparece até o anjo Rafael, né? No cânon só tem o que? Miguel, Gabriel, mas lá em Tobias aparece o anjo Rafael e ensina a Tobias a expulsar demônio fazendo uma obra de bruxaria, queimando o fel de um peixe, porque aquela fumaça, aquele incenso ia expulsar o capeta que estava ali naquela. Então tem algumas coisas assim meia misturadas, né? Agora, qual é a validade desses livros apócrifos? Eles servem como livro de pesquisa para questões históricas. O livro de Macabeus é um livro histórico, é interessante você estudar o período em que esse livro, no caso, descreve, que é o período interbíblico. O que foi que aconteceu no período interbíblico? Lá com a destruição do templo de Jerusalém por Ptolomeu. Não, Antíoco Epifânio, perdão. Por Antíoco, né? A revolta dos Macabeus. Eles têm a validade histórica. Até também pode ter geográfica, mas validade de livros inspirados, não. Eles não são considerados inspirados. Eles podem servir como livro de pesquisa, como livro de história, você pode tirar algumas lições, mas não são Davar Elohim. O que é Davar Elohim? Palavra de Deus. Eles não são palavra de Deus. Eles são registros históricos. Para nós consideramos dessa forma e temos os nossos. Eles foram rejeitados pelos protestantes, não é isso? Isso, foram rejeitados, né? Até porque a gente procurou seguir, né, o cânon hebraico. O que é que está lá no cânon hebraico? São esses livros, então é esse que nós vamos adotar. Então, se os irmãos forem ver aqui, vocês dão uma olhada. Aqui é o exemplar da Bíblia Católica. Se vocês quiserem passar para dar uma lida, dar uma olhada. E a Bíblia Judaica, ele também tem a mesma organização, só que está dividido de maneira diferente. E, como já são 11 horas, a gente vai dar continuidade na próxima aula, né? Mas a Bíblia Judaica, a divisão dela é um pouco diferente. Existem livros que estão agrupados como se fossem um só.
Esdras, Neemias e Esther. É como se fosse um só. 1ª e 2ª Crônicas estão como um só. 1º e 2º Reis, um só. Em termos de ajuntamento. Mas são os mesmos livros, é o mesmo conteúdo que está na Bíblia judaica, também está na nossa Bíblia. Mas semana que vem, irmão, nós vamos dar continuidade a este assunto. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: quais são as dúvidas com relação ao assunto? Fala 10 de cada vez, porque assim eu não consigo entender, viu? Só 10 de cada vez. Ninguém ficou com dúvida? Se perguntar, quero ver responder. Eita glória! Desafiou. Eita! Vamos lá, quantos livros nós temos na nossa Bíblia? No Antigo ou no Novo? Na Bíblia, como tudo. 66. Muito bem. No Antigo? 39. No Novo? 27. Na Bíblia Católica? 7. Quanto? 73. Ah, católica é 73. 73. Né? Já cresceu 7. Então tá bom, irmãos. Depois a gente faz uma prova aí. Depois a gente faz uma prova. Não sei se o irmão chegou a pegar lá na Monte Hermon, período de prova. Chegou a pegar, mano? Escola Bíblica? Não, né? Eu fiz lá. Tem até umas coisas aqui antigas. Espera que não tem data. Ah, tem aqui, ó. 2008. O dever de casa que eu passava para os alunos, eles me entregavam assim na folhinha. Devemos nos lembrar que a Bíblia é filha da igreja. Aqui é a exegese católica. A Bíblia é filha da igreja e não a sua mãe. Aí nós vamos ver por que a igreja católica afirma isso, né? A autoridade do... Poxa, eu tenho os termos que eles utilizam. E diz que o magistrado suplanta a Bíblia. Isso na visão católica. Que era um dever de casa que eu passava para os irmãos, aqui fazia em dupla. Aqui foi a irmã Gelda e o irmão Ale Anderson. Eita! Muito bem, mas... Fazer dever de casa. Pode fazer, pastor. Pode fazer sim. Só para um exemplo. Para todo mundo. Pois é. Calcula bem para ver quem quer. Certeza. Encontrei até prova minha aqui, 2009. Amém. Será que eu era um bom aluno? Depende. Aqui, ó. Cadê? Foi o curso de grego. Eu tirei 9,5. Tá bom, né? Não foi 10 não, mas tá valendo. Tá na média. Vogais breves, longas, primeira declinação, segunda declinação. É bênção, é bênção. Mas, irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Escola bíblica é isso, né? Então são temas mais técnicos. A gente está... Qual é o nosso trabalho nesse momento? É lançar os fundamentos, tá bom? Então... nós precisamos lançar os fundamentos para começar um trabalho mais pesado de edificação. Então, assim, é extremamente importante a presença e a participação de vocês, porque aqui é onde nós vamos tratar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas acerca de temas e assuntos bíblicos. Então, a gente resolveu começar nessa nova fase. Obrigado, irmão. Resolvemos começar nessa nova fase através da bibliologia, porque entendemos que a Bíblia é o fundamento. A Bíblia, ela é o fundamento. E a partir daí a gente vai começar um trabalho de edificação. Depois nós vamos entrar nas outras áreas da teologia sistemática. Quem é Deus? Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, né? Tá dentro. Eu já falei para vocês, já estão cansados já de ouvir, né? Teologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, todas essas guias aí nós vamos ver. Mas precisamos primeiro lançar o fundamento. E o fundamento está na bibliologia. Por quê? É a partir deste livro que nós vamos tirar todos os outros ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós